Pessoas, tudo bem com vocês? O tema desse vídeo é um pouco pesado, mas é um assunto que a gente precisa discutir, né? Uma coisa que a gente acha que não acontece no Brasil, né? Dificilmente é um assunto discutido, mas os dados que eu encontrei pra gente fazer esse vídeo são, assim, bem chocantes, né? Então vamos lá. O que é considerado casamento infantil, tá? Casamento infantil é a união, seja informal ou não, né? Seja assinado um papel ou não, de menores de 18 anos, tá? Então, assinou ou não assinou papel é uma união, né? Se a pessoa sendo menor de 18 anos, né? É muito comum, quanto mais pobre for a família, a criança, a cidade ou o país, né? Que a gente está analisando, né? Então, assim, quanto mais pobre for a família, maiores as chances desse casamento infantil acontecer, né? Porque a necessidade de comida, a necessidade de ter uma vida mais digna, com mais acesso, faz com que a família coloque as crianças nessa situação. Então a gente tem, quanto mais pobre o país, maior o número de casamentos infantis. E, né, obviamente, o nosso país ele não está longe disso. A gente tem uma desigualdade social muito grande, né? Então, infelizmente, o Brasil tem números gigantescos de casamento infantil. O primeiro país que é o topo dos países com casamento infantil é a Índia. A Índia é um país pobre, né? E é um país com uma população muito grande. E a gente sabe que a Índia é um país bem machista, com uma cultura bem machista, né? Então, que a mulher realmente é vista como um objeto, tem a questão da religião muito forte, né? E a maioria das religiões elas depreciam a mulher, né? Então a Índia não está no topo desses números à toa. O segundo país é a Nigéria, né, também considerado um país pobre. Em quarto lugar, nós temos o Brasil. Tá? Nós temos o Brasil com mais de 65 mil casamentos de meninas, tá? São dados recentes. Vou deixar um link aqui para uma pesquisa muito interessante que foi feita. O nome do estudo é Tirando o Véu, tá? E é muito interessante para a gente analisar o casamento infantil no Brasil, que a gente acha que ele não acontece, né? Mas ele acontece muito. Então, o casamento infantil ele é comum no mundo todo, tá? Em vários países. É uma prática muito comum, é muito antiga, né? A gente analisa o casamento infantil, é uma coisa muito antiga. É claro que está havendo mudanças, graças às leis que são feitas, mas é uma prática muito antiga. Então, ela existe em vários locais do mundo, tá? No Brasil, ele acontece na grande maioria das vezes com meninas e meninos entre 10 e 14 anos, né? Então, tipo, 10 e 14 anos é uma criança, né? Ela não tem noção de nada da vida, né? E aí ela é colocada num casamento. Então, por que acontece casamento infantil, né? Muitas vezes é os pais, né? São os pais que empurram essa criança para um casamento. Né? A grande maioria dos casamentos infantis ela acontece com meninas, né? Porque nós vivemos numa sociedade muito machista e principalmente numa sociedade que responsabiliza, coloca a culpa na mulher de várias situações, né? E principalmente adultiza, coloca essa mulher como uma adulta, né? Uma criança como adulta. Então, sempre quando aparece uma situação assim, de pedofilia, o pedófilo sempre fala, né? Ela me seduziu, né? Quando é o caso de menina, né? Ela me seduziu, né? Uma menina de 10 anos, o cara tem 30. Ela me seduziu porque ela fazia tal coisa, né? Então, e muita gente, muitas pessoas, infelizmente muitas mulheres, concordam com essa visão de que a menina de 10 anos, de 8 anos, de 14 anos seduziu um cara de 30, né? Seduziu um cara de 25, né? Então, essa mentalidade machista, essa mentalidade misógina, ela sustenta esse mercado, ela sustenta esse casamento infantil. Então, ela tem 14 anos, ela já sabe o que fazer, ela já sabe, ela já tem maldade, sabe? Ela já tem malícia, né? E aí coloca essas meninas nessa situação, né? Então, muitos desses casamentos são sustentados por essa visão machista que a gente tem no nosso país e em vários países do mundo, porque o mundo, enfim, é machista pra caramba, né? Então, muitas vezes essas meninas, elas acabam entrando nesses casamentos porque ela quer fugir da violência do pai. Às vezes o pai é violento, bate nela, bate na mãe, né? O irmão,
né, o tio, o avô, enfim, às vezes ela sofre estupro, ela sofre agressão, ela sofre todos os tipos de violência, e aí ela entra num casamento para fugir, só que aí ela entra é um outro cara que vai violentá-la, né? Porque ela vai ser estuprada, ela vai ser agredida por um outro cara. E muitas vezes os casamentos infantis, eles são com uma menina mais nova, né, uma criança, com um cara, né, 18, 19, 20, 25, 40 anos, né? Então, ela tenta sair de uma situação de violência, ela entra numa outra situação de violência. Ela vai sofrer estupro porque uma criança de 14 anos, ela não está interessada em ter uma relação, em ter um casamento. Ela quer brincar, ela quer ir pra escola, ela quer fazer qualquer outra coisa, menos isso, né? E aí a gente tem fortemente a questão econômica, muitas meninas são empurradas para essa situação porque ela passa fome. E aquele cara trabalha, por mais que ele muitas vezes nem ganhe tanto dinheiro assim, mas pelo pouco que ele ganha mais do que a família dela, então ela se vê numa situação de que talvez ela possa melhorar de vida, né? E aí a gente tem também a questão de sair tipo, da perspectiva de assim, eu vou morar com ele, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter roupa, eu vou ter sapato, eu vou ter comida, né? Então é nessa situação que a família empurra, que ela vai, que ela acredita que ela pode ir, às vezes é por a saúde, né? Ah, ele vai pagar um tratamento para minha mãe, né? Um tratamento de saúde para meu pai, e aí ela entra, né, nessa situação. Ela é uma criança, né? A família empurra ela para essa situação, força ela, né? Muitos meninos, né, são empurrados para casamentos infantis, mas a grande maioria são meninas, né? Então, é importante a gente falar também que dos 16 aos 18, para ter um casamento formal, os pais precisam assinar, precisa ter um trâmite judicial para que isso aconteça. Qualquer situação de casamento formal ou informal com menor de 16 anos é proibido no Brasil desde fevereiro de 2019, tá? Então, se você conhece alguém aí que está morando junto com alguém que é menor de 16 anos, tá fora da lei aí, tá? Só pra você saber. E em qualquer circunstância, tá? Não interessa, não importa o que aconteceu, relações com menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, prisão de 8 a 5 anos de cadeia, de 8 a 15 anos de cadeia, tá? Então, em qualquer situação, não existe alegação, ah, ela me seduziu, ai, porque não sei o que, ai, porque ela queria, ai, porque não sei o que, não existe justificativa, tá? Estupro de vulnerável, cadeia, tá? Existe um documentário muito interessante chamado Casamento Infantil, que fala sobre esses dados que a gente tem sobre casamento infantil. Então, isso aqui é só assim um resumo para o vídeo não ficar muito longo, né? Isso aqui é só um resumo do que a gente tem no Brasil, né? O Brasil, ele assinou vários acordos com relação à proteção da criança, né? A Convenção sobre os Direitos da Criança foi assinada em 1989, em conjunto com vários outros países, e a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990, tá? Então, é assim, a gente tem alguns mecanismos, mas infelizmente o casamento infantil, ele é cultural, né? A gente acha normal, né? Uma menina de 15 anos tá com um cara de 25, tipo, numa casa, tendo, né, enfim, uma relação como se ela fosse uma adulta. Ela não é. A gente tem uma cultura de que, a menina ela já tem maldade com 16 anos. Ai, porque ela já tem corpo, sabe? Quando vem aquela história, ela já tem corpo, ela já é mulher. A gente tá responsabilizando essa menina pelas coisas que acontecem, né? Então, é uma cultura machista que a gente vive que justifica esses números absurdos, né? E a gente sempre tem que lembrar que vai sempre recair, por todo esse contexto que a gente vive, na mulher, nessa menina de 15, 16, de 14, de 13, de 10 anos, a responsabilidade por uma casa, para limpar uma casa, para educar os filhos, é uma criança tendo outra criança, né? Ela vai ser responsabilizada pela criação dessa criança, pela educação dessa criança, ela vai deixar de estudar, ela não vai conseguir ter acesso ao mercado de trabalho, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir ter uma renda, o que vai fazer ela ficar dependente economicamente desse cara, né? E aí é o que vai colocá-la nesse ciclo de violência, nesse ciclo vicioso, que ela não conseguir sair dessa situação de violência, né? Então ela vai ser eventualmente agredida, estuprada, sendo que ela tem 15, 16 anos, ela não consegue trabalho, ela não teve escolaridade, ela tem filhos dessa relação, né, desse casamento infantil que ela foi submetida, né, que ela foi forçada ou pela família ou pela situação que ela vive, e aí ela entra nesse ciclo de violência e ela soma mais números, né, terríveis que a gente tem no Brasil, né? Então a nossa cultura sempre vai culpar essa menina, culpar essa mulher, né, pela situação que ela está vivendo, tá?
Então esse vídeo é só assim alguns números que a gente tem, e aí eu vou deixar o link aqui pro estudo para quem se interessar e ter mais acesso, mais base de todos esses números que a gente tem no Brasil. Fechou? Até o próximo vídeo.